feijão, feijão com arroz. No mexido, feijoada, baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Feijão, feijão com arroz. No mexido, feijoada, baião de dois. Alô, você do feijão. Aqui é o Marcelo Líderes novamente, trazendo as principais notícias que chegaram até o IBRAF durante essa última semana, entre os dias 25 e 29 desse mês de outubro que acabou ontem, né? Estou falando aqui na segunda-feira. Então vamos lá, o que aconteceu durante essa semana? Pouca coisa interessante, os preços estiveram estáveis, isso não tem sido nem um pouco interessante para a área de produção, não estimula aumento de produção, mas também, ao contrário do que a gente pode imaginar, que isso pode ser fruto de alguma manobra de empacotadores, desculpe, não casa com isso. A gente tem observado aí nos supermercados mesmo, é um menor volume de pessoas. Vamos ver agora no início do mês novamente se isso reverte. Menor preço chegou a ser praticado aí para feijão 8,5, 8,5, 9, foi no Vale do Araguaia, a 2,35, lá em Goiás. Claro que a gente sempre tem que lembrar que tem mais o ICMS em cima disso, né? O que vai deixar os preços aí por volta dos 250. Que é mais ou menos os preços que foram praticados em Goiás, desculpe, em Minas, entre 250 e 260 reais. Em São Paulo, alguma coisa começando a sair também de feijão carioca, numa base de 260 a 270, pouca coisa ainda sendo ofertada por lá. O que chamou atenção durante a semana foi algumas situações com respeito aí a percepção dos empacotadores, né? Os empacotadores que atendem algumas regiões de menor poder aquisitivo, eles estão colocando aqui em linha agora para venda bandinha de feijão. Parece até um demérito ao produto, mas não é. Há países que consomem o feijão partido, né? E inclusive partem o feijão antes de ser cozido. A gente sabe que as propriedades nutricionais continuam as mesmas, a economia de energia, né, o tempo de cozimento é reduzido. Alguns economistas que analisam de forma neutra o que vem acontecendo na nossa economia são unânimes em dizer que isso é lógico, consequência da pandemia, consequência do fica em casa, né? E a gente teve aí inflação, agora vem o Auxílio Brasil que começa a ser pago, a expectativa é que do Auxílio Brasil, daqueles R$ 400 que vão ser pagos para a população, isso vai ser canalizado praticamente todo, né, ou todo para alimentos básicos. Então, por outro lado, esses mesmos analistas dizem que ao estourar o teto de gastos, você tem uma pressão inflacionária ali na frente, ou seja, vai corroer mais rapidamente esses R$ 400. Mas isso não é problema para nós, isso é problema para os economistas e para os especialistas aí da área, mas tem, logicamente, um impacto no nosso negócio. Apesar dos indicativos aí de pesquisas que apontam que a situação que a gente vem passando aí atual é das mais graves, com pessoas passando fome, etc., nós nunca tivemos um período com tantas informações discrepantes. Você tem uma classe, parte da classe C e D, já comentamos dias atrás sobre isso, né? Em que o consumo diminuiu e você tem uma classe média que aumentou o consumo, ou seja, ela vem diminuindo o consumo de carnes e vai entrando cada vez mais no consumo de proteínas vegetais. É interessante, né, como esse fenômeno vem afetando rapidamente o nosso mercado, mais rápido do que a gente imagina. Muitas vezes a gente não percebe, né, o quanto isso impacta, o fato de que as classes sociais vão mudando o seu consumo. Então a gente não pode pegar o Brasil simplesmente e fazer pela média, né? Tem o consumo caindo ou subindo. Você tem classes sociais diferentes que podem eventualmente aumentar o consumo.
O que fica cada vez mais claro é que uma campanha nacional para aumento de consumo vai fazer uma grande diferença nesse mercado. O que mais que nós tivemos aqui? Deixa eu ver. Bom, sobre o impacto no feijão preto do dólar argentino, né? Os argentinos, quando exportam para a Europa qualquer tipo de produto ou para qualquer outro continente, óbvio, saiu pelo porto, eles têm que receber pelo Banco Central os dólares. E essa cotação do dólar oficial está muito baixa em relação ao dólar black, a gente pode chamar, né, que é o dólar paralelo, que é aquela cotação de quem tem o papel na mão. Quando eles vendem feijão para o Brasil, dependendo do exportador, ele paga lá nesse dólar black, porque para nós a diferença não é assim tão grande. Agora, para eles é uma diferença de perto de 100%, alguma coisa bastante grande de diferença aí das cotações. Então, a tendência é que esse feijão preto rume cada vez mais para o Brasil, não vá para a América Central e para outros países, porque teria que ser recebido no dólar oficial. Então, eles devem pressionar um pouco mais o mercado de feijão preto no Brasil, o que pode estar levando a gente a ter uma menor chance de valorização do feijão preto antes da safra. Ou a valorização ocorrendo, ela não será uma valorização assim tão grande para esse período. Basicamente foram essas as informações que nós tivemos. Feijão preto negociado aí a 230, 240, às vezes um lote ou outro no cerealista, dependendo do lote, até a 250, mas com um mercado bastante frio. Feijão rajado continua pagando muito bem, continua pagando 340, 330, 360, depende da região, depende do tratamento tributário, mas continua sendo uma excelente alternativa. Se você tem interesse de trabalhar com contratos para o ano que vem, entre em contato conosco, nós indicamos as empresas que podem fazer esse contrato com você e garantir para você aí uma rentabilidade interessante nos negócios para o ano que vem. Nós vamos divulgar durante essa semana aí algumas informações de uma rede de supermercados que nos forneceu com a venda total desde 2015 até setembro de 2021. Então, nós vamos ter aí uma ideia de como vem se comportando o consumo de feijão no interior do Paraná, numa rede do interior do Paraná. Acho que é interessante se nós pudermos nos unir aí e buscar contato com outras redes de supermercados que nos forneçam isso, porque nós podemos entender um pouco melhor a dinâmica dos preços aí que vêm sendo praticados junto ao varejo, né? Lá junto ao consumidor, né? Pelo varejo junto ao consumidor. Basicamente é isso que é bastante interessante e a gente pode chamar atenção aí para a semana. E lembro vocês que nós temos o Pulse Day, dia 24 de novembro. Por que fazer o Pulse Day? 24 de novembro, para que os produtores possam se encontrar, né? Depois de um longo período de pandemia, nós vamos ter um fórum nosso que reúne uma galera enorme do feijão, somente em março do ano que vem. Então esse Pulse Day será o Pulse Day Brasília, na Embrapa Cerrado. Temas muito interessantes, principalmente o impacto que tem. Por que é que a gente vem insistindo em falar com vocês muito sobre o plant-based? Porque tem um impacto tremendo no dia a dia de vocês. Feijão vai se tornar, ou está se tornando, uma matéria-prima e não mais um produto acabado em si. Então a gente vai trazer, através de um outro vídeo que a gente pretende liberar ainda nas próximas horas, algumas explicações a mais aí sobre o Pulse Day. Acompanhem, se inscrevam. Se você é membro do Premier, né, do Clube Premier, você é só se inscrever, é grátis para você, não tem taxa de inscrição se você faz parte do Clube Premier. Vale a pena colocar atenção nisso, tem várias oportunidades, não só plantar, mas também industrializar o feijão, começa a pintar aí no horizonte como algo bastante interessante. Não é só empacotar o feijão, não, tem outras coisas aí bem legais que a gente pode conversar. Uma boa semana para vocês, um bom feriado amanhã, um dia de reflexão, um dia triste, eu diria, né? Por um lado, porque nós vamos lembrar
somos levados a lembrar pela situação em torno de nós aí, das perdas que tivemos. E, por outro lado, um dia muito feliz, um dia de comemorar, de que nós continuamos aqui. Continuamos vivos, continuamos nesse mercado, continuamos com a nossa vida, com o nosso dia a dia e com a nossa missão no mercado de feijão, que é uma causa social. Não é algo pequeno, não é algo de só menos importância. Por isso, um viva feijão para você e nos vemos durante a semana. Forte abraço. Viva o feijão! Feijão, feijão com arroz, no Chico feijoada, baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Feijão, feijão.